Olá, meus amores, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Quero passar aqui hoje brevemente para falar novamente uma palavra para vocês. Se toda segunda-feira fosse uma segunda chance, o que você faria de diferente hoje? O último momento que eu estive aqui falando, eu trouxe exatamente na última segunda-feira do ano. E hoje eu estou aqui novamente na primeira segunda-feira do ano 2026. A sua vida não vai mudar simplesmente porque o calendário mudou. A sua vida só vai mudar quando você decidir e optar por fazê-la mudar. O calendário é simplesmente uma mudança de ciclo. E assim como termina, recomeça, assim como começa, perpetua. Se você pensa que você pode ou se você pensa que não pode, nos dois pensamentos você está corretíssima. Acontece que um pensamento irá te promover e o outro pensamento irá te paralisar. E quando nós estamos diante, de uma virada de ciclo, é muito natural que a gente se encha daquele gás, daquela certeza, ano novo, vida nova. E eu fiz essa pergunta, será mesmo? Ano novo, vida nova? Como que está por aí? Estamos hoje no quinto dia 5 de janeiro. E se você estiver aí diante de algumas situações hoje, se sentindo diante de uma encruzilhada, a quem você irá recorrer? A quem você irá buscar? Por quê? Parem nas encruzilhadas e olhem e perguntem: qual é o caminho que eu devo seguir? Direita, esquerda, voltar, seguir adiante? Porque a própria palavra nos diz que só há um caminho reto, aquele que nos leva ao Pai. Todos os caminhos parecem lícitos, mas nem todos nos convêm. E quando estamos aí diante de uma encruzilhada, só há um caminho, ao qual nós poderemos prosseguir pelo caminho reto. Isso está na palavra de Jeremias 6,15. Onde você precisa do direcionamento de Deus hoje? Em qual área você precisa desse direcionamento? Qual encruzilhada você está hoje? Na área da saúde, no profissional, no financeiro, no relacionamento? Estamos aqui em pleno janeiro branco. E Augusto Cury nos diz o seguinte: a mente mente. E o nosso maior inimigo, ele mora onde? Ele mora dentro. Ele mora aqui, dentro da nossa própria mente. Por quê? Dadas as circunstâncias das quais nós estejamos aí enfrentando no dia a dia, nós nos deparamos nesta encruzilhada e as vozes sabotadoras, aquelas vozinhas que ficam ali: não, você não é capaz, você não pode, você não consegue. E essas vozes vêm e vêm. E o nosso maior inimigo mora onde? Dentro da nossa própria mente. Até com relação ao outro, nós tomamos as nossas próprias verdades, nós julgamos, nós criticamos, porque somos movidos pelos nossos próprios pensamentos que estão na nossa mente. E o que a própria palavra nos diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Mudança de mentalidade. Estamos em janeiro branco. E se você aí está diante de uma encruzilhada, nós temos visto tanto, gente, final do ano, suicídio seguido de suicídio foi a última notícia que nos apavorou em plena virada do ano. Gente, aqui do nosso lado, cidade vizinha, um casal, suicídio seguido de suicídio, conflitos conjugais, o homem não suportou, se suicidou, a esposa não suportando ver tamanha tragédia, se desesperou, se suicidou. Isso foi a nota que saiu. E nunca é do nada. Ah, do nada. Não, nunca é do nada. Quais os sinais eles foram negligenciando para chegar a esse ponto de estar nessa encruzilhada e optar por este caminho? Optaram por um caminho que, aos olhos humanos, de quem está ali na dor, seria o caminho mais rápido de resolução de todos os seus conflitos internos, dentro, rege e fora, todos os teus conflitos internos.
optaram pelo mais rápido, pelo mais prático. Acabamos com tudo, acabando com a própria vida. E isso tem sido corriqueiro. E isso tem sido cada dia mais. E quando nós olhamos para a Escritura, um texto que me chama muita atenção, Ezequiel 37. O que nós vemos em Ezequiel 37? Um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E ali, quando ele se deparou com aquela situação, o que Deus lhe ordenou? Profetize. Se você acreditar e profetizar, esses ossos tomarão vida. Esses ossos tomarão vida. E ali Ezequiel respondeu para o Senhor, mas só tu sabes, Senhor, só tu sabes. Eu não sei. Eu não sei se serei capaz. Eu não sei se poderei levar isso adiante. E Deus ali foi insistindo, profetize. Por quê? Tudo que Deus criou foi através de quê? Do comando da palavra, do façamos o homem à imagem e semelhança, a nossa própria imagem e semelhança. No momento da formação do mundo, Deus deu o comando, faça-se. Faça-se luz, faça-se trevas, faça-se divisão de firmamentos das águas. Tudo foi através do comando da palavra. Então nós temos esse poder. O poder de profetizar sobre a nossa própria vida. Mas quando nós estamos na dor, nós não conseguimos, porque nós olhamos para o problema. Então, uma orientação que eu quero deixar aqui, não olhe para o problema, porque o problema nunca é o problema, de fato, o que é o que está por trás do problema. E quando nós vamos, muitas das vezes, negligenciando os sinais, nós chegamos aí a um ponto de estar numa encruzilhada e muitas das vezes não nos recorrermos àquele que já nos assistiu no passado, àquele que está nos assistindo no presente e àquele que já nos viu no futuro. E nós não conseguimos nos recorrer a ele, porque desacreditamos de nós mesmos. E tomamos atitudes, muitas das vezes, que nos levam a dar cabo da própria vida. E ali naquele texto de Ezequiel, no versículo 11, Deus fez uma analogia ao povo de Israel. O que significava ali aqueles ossos secos? Exatamente o povo de Israel que estava vivo fisicamente, mas mortos espiritualmente. E ali Ezequiel foi dando aquele comando. Ele foi dando aquele comando. E dos 4 cantos que o Espírito venha e vivifique. Porque quando os ossos foram ali se ajuntando no comando da tua voz, foram formando tendões, foram formando músculo, foi tomando aquela estrutura novamente física, de um corpo físico, mas eles não tinham o espírito. E o que nós vemos muito no mundo hoje, pessoas fisicamente vivas, mas vivas como zumbis, como aqueles bonecos de posto, né? Que o vento dá, ele não sabe de onde vem, para onde vai, e ele é como palha, ele não sabe para onde ele vai. Porque estão como espíritos mortos, adormecidos. E diante de uma encruzilhada, eu te pergunto hoje, a quem você recorre? Quais sinais você está negligenciando? E aqui eu quero trazer um breve testemunho, por quê? O que nós levamos é aquilo que nós somos, e o que nós somos é aquilo que nós transmitimos daquilo que dinheiro não pode comprar. E eu quero trazer um breve testemunho, assim, de algo que nos aconteceu sábado à noite. Nós tínhamos prometido para João que nós iríamos levá-lo no shopping para assistir um filme. E nós fomos assistir Avatar, gente. Eu já deixo aqui o spoiler. Excelente filme, principalmente para quem está aí trabalhando com as dinâmicas da visão sistêmica. Mais para frente, se der, eu vou trazer aqui uma análise desse filme. Ele é muito profundo. Para mim, assim, falou muito profundamente, principalmente dentro de alguns requisitos: exclusão e inclusão. E os conflitos que estavam emergindo ali na trama, eles vinham muito desse fundo de exclusão, e toda exclusão exige-se compensação. Mas fecha a caixinha do filme e eu quero trazer aqui o testemunho. Nós saímos já de Valadares muito tarde da noite.
E quando meu esposo foi acionar o carro, ele deu aquele sinal de comando de quando você está passando por um radar e o carro dá aquele apito, né? Sinal de um radar. E ele ainda questionou ao nosso filho, por que quando eu fui ligar o carro deu o sinal? Ele, pai, deve ser porque a gente tá em cidade maior hoje, então ele tá aí com alguma novidade aí no radar que a gente ainda não captou. E viemos. Orei em espírito de oração. Quando nós passamos pelo primeiro posto da polícia, tudo fechado, tudo paralisado, passamos. E ali eu fiz um story, coloquei o seguinte: Deus nos guarde, a caminho do lar. E prosseguimos e o carro veio apitando. E ele dando esse sinal. E inconscientemente, a gente não se atentou e negligenciamos os sinais, porque havia uma preocupação com o nosso filho. João estava com muita dor de cabeça e muita dor abdominal. E eu já tinha medicado na saída e a gente tinha essa atenção, caso ele viesse a passar mal, né, ou vomitar dentro do carro. E tanto eu quanto a esposa, a gente voltado, né, as atenções, sempre perguntando como que ele estava. Mamãe, tá doendo muito, eu não posso tomar mais remédio? Falei, filho, não tem meia hora que a mamãe te medicou, eu não posso te medicar novamente. E o sinal do carro continuava apitando. A gente caminhava mais um pouco e o sinal do carro continuava dando o mesmo apito. E algo ali, meio que inconsciente, veio um pensamento. Por que esse carro está dando esse sinal mesmo com o GPS desligado? A gente não estava com o GPS ligado e ele estava dando sinal, mas nós não percebemos. Quando nós estávamos chegando em Conselheiro, no posto policial, o carro apagou. Literalmente apagou. Apagou, passamos pelo quebra-mola e o carro apagou. E aí veio aquele choque de realidade. O que nós iremos fazer? Tentava ligar e ele só dava o comando de ABS não responde, sistema ABS não responde. E ali diante daquilo, nós olhamos, eu saí, procurei sinal, não havia sinal para chamar socorro. A quem eu vou chamar socorro? 11 horas da noite, eram 10h40, a quem eu vou, né, recorrer? Senhor, João, como você está? Mamãe, eu estou bem, então vamos caminhar um pouquinho, vamos caminhar porque um pouco para trás a gente conseguiria sinal de internet. E ali carros passando. Para um lado, para o outro, carros passando. E eu fiz um pedido, Senhor, encaminhe-nos alguém que irá nos socorrer, que seja ir a um posto, que seja ir até um mecânico, que seja nos levar até onde um sinal ali de celular, que a gente possa, né? A primeira pessoa que a gente recorre nesse momento, a quem eu mandei um primeiro oi, para ver se pelo menos eu conseguia conexão. Papai e mamãe. Mamãe tá lá na América, papai tá na roça, dormindo. Poderiam me socorrer? Não, não poderiam me socorrer. Mas é a primeira pessoa a quem a gente recorre em momentos ali de aflições. E de repente veio um carro e parou. Esse carro parou e uma voz me perguntou o seguinte: a senhora está precisando de ajuda? Eu falei, eu acredito que sim. Eu acredito que eu estou precisando de ajuda porque o nosso carro parou e a gente não está entendendo o que aconteceu. E ali ele contornou, entra aqui que nós vamos lá. Eu já estava bem distante pela BR. Entra aqui que nós vamos lá. E aí, chegando ali, eles falaram o seguinte: vamos até a próxima cidade e eu te levo, porque se for combustível, de repente pode ser falta de combustível. E a gente pega no posto e traz. Se for só isso, né, resolve a situação e vocês seguem e a gente segue. E ali algo me chamou a atenção, porque aquela senhora seguiu comigo e o senhor ficou com meu esposo ali no asfalto. E nós começamos a conversar. E fomos conversando, era assim uns 5 quilômetros até chegar na cidade. E a gente vai logo percebendo a linguagem, a mesma linguagem do povo que compactua e que compartilha da mesma fé. E ali nós fomos conversando e por um dado momento eu disse a ela o seguinte: eu sou da presbiteriana. Ela falou, olha, eu também. Eu falei, eu logo percebi, porque a linguagem, né, quando a gente começa a conversar. E ela foi me dando um testemunho que num dado momento ela também esteve na mesma situação a qual eu estive, precisando de socorro. Eles vinham uma BR, pararam em um lugar de difícil acesso, um breu na escuridão. E ela ali naquele movimento de
sinalizar para que caminhões, era uma BR muito movimentada, para que caminhões não viessem, né, e provocasse, ou outro carro provocasse ali um acidente. Eles bateram num pallet e a roda estourou. E o carro não conseguia se mover. E ela ali, na ânsia de buscar, né, por galhos para poder sinalizar, foi em uma árvore que era uma árvore de cipó e uma árvore que queimava. Ela falou o nome da árvore, mas eu não vou me lembrar agora no momento. E as mãos dela ardiam como fogo, porque aquele cipó adentrou ali e queimava as tuas mãos. E ela falou, agora pronto, acabou, porque a gente sem carro e eu com dor, minhas mãos queimando. E ela sinalizava, sinalizava, e de repente veio uma batida de um som, esses sons de funk muito alto em um carro, e ela falou, agora eu tô fuzilada. Acabou, tô fuzilada. De repente aquele carro aproxima, baixa-se o vidro e um moço muito jovem, a senhora está precisando de ajuda? E ela tremeu muito assustada, eu acho que eu estou. Ele, calma, calma, não se assuste, abaixou o volume, não se assuste, eu estou aqui com a minha esposa e estou com meu filho, entra aqui no carro que nós vamos lá lhe socorrer. E aquele homem muito prestativo não arredou os pés até o momento que acionou o mecânico, que trocou a roda daquele carro, e eles conseguiram adentrar naquele carro e seguir a tua viagem. E ela ali, após algum momento, ela parou com Deus e pediu perdão, falou, Senhor, eu julguei tanto pela batida do som do carro daquele moço, eu o julguei. E nós temos isso muito em nós, o julgamento, a crítica ao outro. Por quê? Dada a nossa própria formação, os nossos próprios pensamentos, nós julgamos antes, né? E ele estava ali para lhe socorrer. E um fato que me chamou a atenção foi quando nós retornamos, graças a Deus era só o combustível. Por quê? Por que eu comecei falando não negligencie os sinais? A bomba que marca, né, no painel, a pecinha do nosso carro deu problema e nós não percebemos. E aí o marcador de combustível não estava sinalizando que o apito que ele estava nos dando, passe no posto e abasteça. Aparecia no painel. Mas a nossa atenção estava com o nosso filho, nós estávamos dispersos. Nem eu, nem o esposo vimos no painel. Passe no posto e abasteça. A mensagem ele estava nos dando. Não negligencie os sinais. Colocamos o combustível, o carro ligou, seguimos viagem e ali ele veio dando o apito. Precisa abastecer, porque o combustível não seria o suficiente para a gente chegar em casa. Mas pelo menos nós conseguimos chegar ao próximo posto, abastecemos e conseguimos chegar em casa a sãos e a salvos. Mas o que eu quero trazer aqui, diante disso, desse breve testemunho, é o quê? Duas situações que me chamaram muita atenção. Aquela senhora estava na casa da tua filha desde antes do Réveillon. E algo a incomodou para sair naquela noite. Ela não precisava ter ido embora porque ela não tinha compromisso no domingo em casa. Nem ela, nem o esposo tinham trabalhos. E a tua filha insistiu, não vá hoje, mamãe. Pegar a BR tarde da noite, não vá hoje. E algo a moveu. E ali eu disse para ela, a senhora tinha uma grande missão. Prestar socorro aos irmãos. E assim, o nosso coração encheu de gratidão e de honra, porque eram pessoas que a gente não conhece. Nós não os conhecemos, mas já guardamos no nosso coração e lembraremos deles nas nossas orações. E a segunda situação, não negligenciem os sinais. O carro estava dando sinal. Muitas das vezes em nós, o nosso corpo está dando sinal. E nós negligenciamos os sinais. A estafa, a ansiedade, essa preocupação, esse agito, essa turbulência que a gente vive no dia a dia. Não negligenciamos os sinais, porque quando nós estamos numa encruzilhada, e aqui eu quero trazer, Deus cuida dos seus, daqueles que estão em tua presença. Quando eu coloquei lá no posto anterior, Deus cuide de nós, Ele nos trouxe, gente, o carro apitando a parar exatamente no próximo posto onde tinha luz, onde estávamos num espaço, num lugar seguro. O carro poderia ter brecado em uma curva, em uma BR, no meio do breu, no meio da escuridão. Eram quase 11 horas da noite. Mas Deus, em seus mínimos detalhes,
Ele nos leva para o lugar seguro. Ele nos trouxe até um lugar onde nós paramos no claro. Não havia sinal, mas nós estávamos em um lugar seguro, sem correr riscos maiores. Então eu deixo aqui essa palavra porque quando nós olhamos para as Escrituras, no momento da queda do homem, né, que ele foi expulso do Éden, Deus tomou essa decisão porque o homem pecou. O homem caiu e ele sabia que o homem iria pecar. Quando a gente segue dentro das Escrituras, nós vemos depois o próximo passo que ele fez ali, quando ele viu que a humanidade estava totalmente perdida, foi o quê? O dilúvio. O dilúvio. E ele acabou com a raça humana, com todos os animais viventes da terra, através do dilúvio. E os únicos que ali ele salvou foi Noé, sua família e um casal de cada espécie, para que povoassem novamente a terra. E quando cessou as águas e Noé, após 1 ano, 1 mês e 27 dias, que conseguiu novamente pisar em terra firme, ele ali fez um sacrifício. Ele deu, o sacrifício e instaurou um altar de aliança. Deus veio ter com ele e disse o seguinte: nunca mais eu ferirei a terra dessa forma. Só que ele deixou um princípio base. E qual foi esse princípio base? Esse princípio base foi o início da lei da semeadura. Da semeadura. A única voz que o futuro reconhece é a voz da colheita. A semente nós temos opções de escolha. O que nós queremos semear? Porque quando a colheita bater a nossa porta, nós seremos obrigados a colhê-la. E não pense você que tragédias e que coisas ruins são maldições. Muitas das vezes são. Bênçãos e maldições são duas faces da mesma moeda. Mas a semeadura, a semente, quando a colheita chegar, seja ela boa ou ruim, nós teremos que colhê-la. Então escolha, pois, se você estiver aí no meio de uma encruzilhada nesse momento, talvez você esteja colhendo exatamente a colheita das suas maus sementes lançadas no passado, no ontem. Mas você tem a opção de, a partir de agora, começar a selecionar as suas sementes. Talvez você não vá colhê-la amanhã, porque quando nós falamos em mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudanças de hábitos, hábitos não mudam. Então, maus comportamentos, maus hábitos, eles não mudam, eles precisam ser o quê? Transferidos, colocados outros hábitos no lugar. Então, talvez você esteja aí com aquele gás todo, cheio de metas, 2026 vai ser o meu ano, esse é o meu ano, e já traçou aí metas para o ano inteiro. Metas são pisos. E quando você só traça metas, você vai 1, 2, 3, no máximo até, de repente, aí o 5º dia, e existe um mecanismo interno que te traz de volta e você não consegue prosseguir por causa exatamente da sua consciência, do seu inconsciente. A sua mente está formatada naqueles hábitos anteriores. Então você precisa ir gradativamente. Gradativamente. Hábitos, pequenos hábitos, você consegue introduzir novos hábitos a partir de 7 dias de repetições. Uns hábitos medianos você consegue a partir de 21 dias. E quando são maus hábitos, maus comportamentos muito prejudiciais, a partir em média de 40 dias com novos hábitos, na repetição, que você vai conseguir ir tomando substância para introduzir novos hábitos. Então eu deixo aqui esta palavra. Consulte aquele que já te viu no passado, te assiste no presente e já te viu no futuro. Porque esse é o único que pode te tirar aí do momento da encruzilhada, da indecisão. Porque decisão é cisão e é no momento de uma decisão que uma vida muda.
E decisão envolve o quê? Renúncias. Renúncias. Nova criatura. É deixar o velho eu. É deixar a velha criatura para trás, para se tornar uma nova criatura. Eu deixo aqui esta palavra hoje. Se fez sentido para você, já curte, já compartilhe, já envie para alguém. Talvez esteja aí alguém, né, precisando ouvir um breve testemunho. Porque eu volto a dizer, o que nós levamos é o que nós somos, e o que nós somos é aquilo que nós transmitimos. O que você tem transmitido? A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem posto para dentro, do que você tem se alimentado, e aquilo que você alimenta ganha força. Aquilo que você alimenta ganha força. Um beijo no coração. Eu sou Renata Tom, ministra da reconciliação, terapeuta sistêmica. Se precisar, peça ajuda. Não negligencie os sinais. Não negligencie os sinais. O corpo é servo da alma e muitas das vezes tudo que está aí acontecendo no seu físico é porque você foi negligenciando esses sinais. E a psicossomática já nos adverte, né? Muitas das questões que vêm descarregar aí no físico é simplesmente uma somatória de sintomas aos quais não foram olhados dentro das tuas emoções. Beijo no coração, faça um extraordinário, um excepcional dia e até breve.